Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Eliane, onde ela conta pra gente sobre um grande avistamento de naves que haverá na Terra, responde as nossas perguntas e também fala sobre outras coisas. Se você ainda não conferiu a primeira parte, não tem problema, é só clicar no link aqui em cima. Vai lá, depois você volta aqui e confere a segunda. Bom proveito! Numa dessas meus contatos, foi-me dito que em pensamento que vai acontecer como se fosse um grande avistamento, vai ser de dia, ninguém vai ter dúvida do que vai acontecer. Uma coisa, eles são nossos amigos, eles não são nossos inimigos, eles vibram amor. E para isso acontecer, tem uma ordem maior, um comando maior, que dá o ok. Isso vai ser uma ajuda para nós. Essa coisa de ET mal, isso aí é coisa da mídia, né? Aonde eu vou, aonde eu tô com eles, eu sinto um amor, eu sinto uma paz, eu não tenho medo. É como se eu já tivesse ali e eu tô numa grande família. E assim como eu, outros, né? Essas pessoas que estavam ali dentro da nave são contatados, são pessoas que estão aqui na Terra para auxiliar os nossos irmãos, os nossos amigos, assim como eu, outras pessoas. E isso já foi me dito, já foi me falado. É que assim, ó, hoje em dia, no atual momento que a Terra está passando, nós vamos precisar dessa ajuda. Essa ajuda é bem-vinda. A gente não precisa ter medo, as pessoas não precisam ter medo. Claro que vão ter. Esse avistamento, Carlos, vai ser uma grande nave, e dessa grande nave vão sair naves pequenas. Eles vão aparecer, eles não vão abortar, né? Eles vão ficar ali no céu, vai ser de dia. Não vai ser de noite para ter dúvida, porque é isso, é aquilo, não. Claro que muitas pessoas, né, vão se apavorar, muitas pessoas vão negar, vão entrar em pânico, né? Esses contatos que eu tenho, todos são reais. Reais. Como eu estou aqui conversando contigo. Uma coisa que eles falam, aí a pessoa diz, eu não enxergo, não vejo, não. A gente tem que ter o hábito de olhar para o céu, né? Só enxerga quem olha para o céu. Eu achei isso tão bonito, sabe? E eles não vêm aqui para invadir, para roubar, para levar, para matar, não. Porque se eles quisessem fazer isso, eles já poderiam ter feito, né? Eles são inteligências avançadas. Outra coisa que me disseram, que eu perguntei, isso eu perguntei. Essa nave não tem comando, não tem botão, não. O ser me disse, é tudo aqui, ó. É tudo aqui. Eles vibram amor. E a Terra só vai passar pelo que tem que passar se a gente aprender a amar uns outros. Ter compaixão, parar de egoísmo. E a gente só vai conseguir ter o contato com eles
Se a nossa vibração estiver aqui, ó, elevada. Não adianta. Eles vão auxiliar nós na grande transição planetária. E o dia que isso acontecer, as pessoas que estão assistindo esse vídeo, elas vão lembrar do que eu falei. Eu não tenho medo nenhum do que eu estou falando, eu não tenho dúvida nenhuma das minhas palavras. Também foi me falado, foi me mostrado que eu tenho uma mancha, né, uma pinta. E essa pinta, eu perguntei e foi me explicado que me remete da família que eu venho, família estelar que eu venho. E isso acontece dia sim, dia não. Ou às vezes eu estou dentro de casa, eu sinto a presença, eu recebo alguma mensagem por aqui, né? E tem coisas que eu sei que eu não me lembro. Por exemplo, essa noite eu acordei e meu esposo disse que eu olhei para ele e disse assim, ó, saudações terráqueo. Eu sei que isso foi me falado, né? Eu já tive num lugar enorme, como se fosse um campo de futebol, e ali eu vi 2 naves descendo, foi aberto e eu fui adentrando a nave. Eu não tenho medo nenhum. Eu sinto uma segurança. Outra coisa, eu não tenho medo de altura daí, né? Eu não tenho medo de altura. Daí eu não tenho medo de altura. Quando eu tô lá com eles, eu olho pela janela, eu não tenho medo de altura. Aqui na Terra eu tenho medo. Muitas perguntas, muitas perguntas. Eu vou começar do começo. Quando você saiu do corpo no hospital, naquele momento que você viu aquele alvoroço, você sentiu a saída do corpo ou simplesmente você, quando se deu conta, você já estava fora dele? Quando me dei conta, eu já estava fora dele. E aquela agitação você percebeu quando já estava fora dele ou ainda quando estava dentro dele? Não, fora dele. Só que eu não vi que era eu. Eu custei a entender que era com o meu corpo. Você falou que num certo momento você começou a se despedir do corpo. Inclusive você mais tarde falou despedir da dor. Despedir quer dizer se afastar? Ou você estava dizendo tchau para o corpo? Eu estava dizendo tchau pro corpo, devido à dor que eu senti, né? Quer dizer, você queria sair do corpo, você queria se afastar daquela dor, é isso? Sim. Lá no hospital, você, além dos médicos da equipe, do seu corpo, que você não viu o rosto, você viu seres não materiais também? Eu senti seres não materiais. Quando você viu o caminho de formiga, me explique um pouco melhor sobre isso, que eu sei o que é uma formiga, um caminho de formiga. Eu tenho a impressão de que você estava vendo muito do alto. Seria isso? Sim, muito do alto. Mas do alto eu via esse caminho de formiga. E por que você pensou num caminho de formiga? Você via muita gente andando por ali como se fosse uma fila? Não, eu via a terra levantada. Sabe quando a formiga faz aquele caminho? Que fica aquele... Agora eu sei o porquê o caminho de formiga, o porquê as lamparinas. O que que a formiga remete, né? Família, união. Isso é que eu entendo. Que tu tá... Isso foi uma pergunta que foi me feita. O que tu tá fazendo da tua vida? A tua vida não é só isso. Não é só nascer, crescer, multiplicar e morrer. Não foi para isso que tu reencarnou. Por isso que foi me mostrado as minhas reencarnações. Por isso que foi me mostrado essa minha segunda chance. E essas lamparinas, elas se acenderam depois que ele falou? Sim, quando eu virei o rosto para olhar, elas se acenderam, todas. Mas essa conversa com ele era num lugar alto ainda ou não? Eu estava na porta. E esse caminho das lamparinas estava onde, nesse momento que você estava na porta daquilo que lembrava uma igreja para você?
Eu acho que estavam nas minhas costas. Lá para baixo ou no nível onde você estava? Porque a minha pergunta para ele foi: volto por onde? E a resposta foi: volte pelo caminho das lamparinas. E aí eu me viro. Quando eu me viro, aquelas lamparinas todas se acenderam. Você via como se fosse um caminho à sua frente. Um caminho à minha frente. O mesmo caminho da formiga, entendeu? Só que agora você estava no nível dele. Você disse que antes você subiu, e aí viu o caminho da formiga. Você sentiu que você tinha saído do planeta Terra nesse momento? Sim, porque a visão, Carlos, a visão da gente que eu tinha é como se fosse assim, total. Total. Para todos os lados, para cima, para baixo, para direita, para esquerda. Mas você viu o planeta Terra lá embaixo? E de tão alto que eu fui, eu saí da Terra. Eu vi a Terra pequenininha, pequenininha. E essa escadaria, como é que era em relação à Terra? Você tem a Terra aqui, essa escadaria era lá fora? Era fora. No meio do nada? Mas o que me remete é que é esse lugar que existe físico na Terra, entendeu? Não entendi. Se tu me perguntar assim, esse lugar que tu viu, tu já teve nele? Eu posso te responder assim, talvez sim, com certeza não. Por quê? Porque me pareceu um lugar familiar. Mas pode ser familiar de outra experiência de vida sua? De outra experiência de vida minha. E você se sentia leve, sem peso nesse momento? Sem medo, sem peso, sem dor. Feliz. Você sentiu que você saiu da Terra, mas estava perto do planeta Terra ainda? Sim. Você falou dos anjos que estavam nessa porta. Foi um desses anjos que falou com você? Não, foi a voz que estava atrás da porta. Ah, você não viu. Tinha uma porta fechada e atrás dela tinha possivelmente alguém que falou e você escutou dentro da sua cabeça o que essa voz estava falando. Isso mesmo. Os anjos ficaram quietinhos. Quietinhos. E você identificou como sendo anjos por quê? Porque eles tinham asas, pelo que você falou? Pelas asas e pela luz. Não tinha rosto. Tinha uma grande luz. Onde que era a luz? No rosto. Não nas asas. A luz era no rosto. As asas batiam a luz do rosto e fazia como um CD, ficavam fluorescente, né? Às vezes elas tinham luz e às vezes não tinham. Sim. E quando não tinham luz, o que você via nelas? Nas asas ou no rosto? Nas asas. Eu via o corpo. Corpo masculino. E do que eram feitas essas asas? Para mim parecia assim, porque eu não fixei muito nas asas, eu fixei no rosto, porque eu queria ver o rosto. Como a voz me falou, porque os anjos não falaram comigo em um minuto nenhum, né? Quem falou comigo foi a voz que estava atrás da porta. A porta era um limite. Era um portal. Essa voz que falou com você atrás da porta era a mesma voz que falou com você quando você estava aos pés da cama e ela mostrou para você 3 vidas que você teve? Não era mesmo. Você falou que a partir daí você teve muitas respostas da vida. Muitas pessoas comentam quando estão numa experiência de que durante a experiência parece que elas têm acesso ao conhecimento de todos, como se você estivesse interconectada a tudo e a todos, tendo acesso ao conhecimento dos outros também. Você sentiu isso? Senti. E esse conhecimento que você teve, você sentiu naquele momento que vinha dos outros? Senti. E quanto desse conhecimento você conseguiu trazer para cá? Muitos. Tem algum a mais que você queira nos contar e que nós possamos saber? Sim, é. Por exemplo, pensamento que eu escutava no hospital, dos médicos, das pessoas, eu escuto aqui.
Às vezes acontece comigo assim, tu chama a atenção do filho, normal, né? Só que o filho não te responde, mas o filho pensa em te responder. Eu já me peguei fazendo assim, olha o que tu vai falar pra mãe. E o meu filho e minha filha se assustam com isso. Ai, mãe, parece que tu tá lendo meus pensamentos. Eu disse, vai ver que eu tô, né? Mas tem alguma informação objetiva sobre o que devemos fazer aqui, ou que nós precisamos saber para aproveitar melhor a experiência aqui, que você poderia nos contar? Assim, Carlos, o que a gente tem que fazer é nos ajudar. É ter mais empatia. É saber que eu não sou uno. Ninguém é uno nesse planeta. Que as tuas atitudes, o que tu faz, atinge você, atinge seu próximo. O ser humano chegou num ponto que ele não tem mais vergonha de ser egoísta. As pessoas não se colocam no lugar do outro. As pessoas só olham para o seu umbigo. Às vezes, tu vê umas atitudes que tu tem vergonha. Quando você escutou a voz dizendo, volte pelo caminho das lamparinas, você se sentiu indo por esse caminho ou imediatamente quando você se virou você já estava no quarto do hospital? Eu me senti retornando. Eu passava a mão assim nas lamparinas, eu levitava. E aí no final, eu estava dentro do hospital, no meu quarto. E ali tinha um ser junto comigo que me mostrou as minhas 3 últimas reencarnações. Qual o objetivo desse ser que estava com você depois que você voltou para o hospital em mostrar essas 3 vidas que você teve? Para mim entender a minha caminhada, né? Mas eu fico imaginando que ele tenha mostrado isso para você por algum motivo do tipo, entenda o que você tem que fazer daqui por diante. Tem a ver com isso? Tem a ver com isso. De que forma? Tem a ver com essa minha reencarnação, né? Do meu compromisso aqui. Qual é o seu compromisso? Não é só tu reencarnar, né? Por que tu tá aqui nesse plano físico, nesse momento? E qual é o seu compromisso? O que você entendeu daquele momento dele? É aprender a vibrar melhor, é me preparar as pessoas que eu amo, auxiliar as pessoas que têm medo, que não entendem, a passar por esse grande evento, por esse acontecimento, por esse caminho sem volta. Mas esse grande evento você se refere ao avistamento ou a mais coisas? Também, ao avistamento. Tu imagina só quando isso acontecer, por exemplo, as pessoas que vivem em negação, como é que vão reagir? E o que você pode nos dizer sobre onde e quando ele ocorrerá? O dia eu não tenho, a data eu não tenho. E o ano? Daqui a, pelo que foi me dito, 3 a 4 anos. Mas o dia, a única coisa que foi me dito é que vai ser de dia, que o dia vai amanhecer normal, vai ser um dia claro, bonito, com as pessoas indo trabalhar, as pessoas acordando, as pessoas despertando. Vida normal, cotidiano. E que daí vai acontecer isso. E onde vai ser? No céu, De que cidade, de que país? no mundo, no planeta. Todo mundo, o Brasil, Estados Unidos, todo mundo vai ver. Então serão várias naves. Sim. Porque quando eu estou vendo a Lua aqui, tem gente que não está vendo a Lua ao mesmo tempo. Por isso que eu te digo, vai ser uma grande nave, uma nave mãe. Dessa nave mãe vão se espalhar. E não foi dito onde estará essa nave mãe. Não. Talvez nem esteja para a gente avistar, né? Não esteja no plano físico, esteja em cima, e dali elas vão sair, daí vai ser tudo no mesmo momento. Todos nós vamos ver.
e você tem alguma relação com esses seres. De uma certa forma, você está aqui em missão há várias vidas. Sim, eu e outros, né? Outras pessoas como eu, que já foram contactadas também, essas pessoas que estavam na nave também. Tem pessoas que estão sendo despertadas ainda, né? Isso tem a ver com alguma transformação do planeta? Sim. Nós somos um planeta de expiação e prova, né? E vai virar o quê? Regeneração. O que quer dizer regeneração? Para a gente ser um planeta de regeneração, a gente tem que vibrar amor, né? Você sentia haver uma grande organização envolvendo a nossa existência, a existência deles e outras existências, uma organização estruturada onde cada um tem a sua função com relação ao outro? Sim. Há um grande comando que autoriza e que nos liga a todos. Somos todos interligados. Esses seres têm alguma responsabilidade com relação a nós enquanto humanidade? Sim. Uma pergunta. Você falou de um lado que durante a sua experiência você viu anjos e de outro lado você viu seres que não seriam daqui. Você enxerga uma relação entre essas duas existências, os anjos e esses seres? Porque às vezes parece que são coisas diferentes, mas eu tenho a sensação de que tudo vem de um mesmo lugar, de uma mesma origem. Como é que você vê isso? Eu vejo que tudo vem de uma grande origem, né? Esses anjos seriam eventualmente vistos, possivelmente, como seres de outras dimensões também? Sim. De outras dimensões. Esses seres que você viu dentro de naves, eles poderiam também ser anjos? Eles poderiam ser. É que quando eu vejo eles são humanoides. O que é para você ser humanoide? Porque, assim, ó, cara, uma coisa que me chama muita atenção, eu não vejo, por exemplo, por que ele não disse para mim dar as mãos? Não, ele falou para nós fazer uma grande corrente, se juntando assim, ó, sabe, assim, fazendo uma grande corrente. Outra coisa, toda vez que eu vejo eles, para mim, pode não ser, né? Mas para mim parece que eles usam paletó. Um casaco assim, abotoado, sabe? Você consegue entender uma razão para isso? Não sei. Outra coisa, quando o ser passou, o aparelho em mim, e passou... Eu sou uma pessoa que eu presto muita atenção nas coisas, sabe? Ele tinha só 3 dedos. Dedos grandes, compridos. Ele não tinha a mão que nem a nossa. E a cabeça? A cabeça, ele não tinha cabelo, por exemplo. Mas os olhos, o nariz, a boca, parecia. Por isso que eu digo que, para mim, eles parecem humanoides. Quando você diz humanoides, é que são quase humanos? Seria um pouco isso? Quase humanos. Mas a comunicação que você tinha com eles era mental e não havia nenhum problema de compreensão. Não. Como se não necessitasse haver uma língua propriamente dita. Você não falou em inglês, em português ou em ETs. Só aqui. Você diria que é uma linguagem de sentimento? De entendimento. Eu entendo eles e eles me entendem, entendeu? É só a gente se aproximar, se olhar. Por exemplo, quando eu estava na nave e eu falei do painel, eu não falei assim. Eu passei a mão e falei. E aí ele me respondeu automaticamente. Você nem chegou a perguntar, você pensou e ele respondeu a um pensamento seu. Sim. Como um ser que, quando passou o aparelho no meu esposo e acendeu as luzes e deu barulho, som, ele ficou assustado. Eu entendi
que ele não poderia ter feito aquilo ali, porque hierarquicamente meu esposo era como se vem de outra hierarquia, entendeu? O que me faz entender que você e seu esposo têm a mesma origem fora daqui. Com certeza. Essas naves que você viu quando você estava de trem, você só percebeu o brilho ou você notava uma estrutura metálica, algo assim? Notava a estrutura metálica e o formato dela. O formato dela parecia um Zeppelin. Parecia, mas não era. Meio um charuto? Meio charuto, isso mesmo. E essas naves que eu vou e meu marido vai, e que a gente anda e que eu converso com eles, é diferente. Ela é ovalada, a cor dela é chumbo. Outra coisa, numa dessas minhas conversas, um deles abriu a mão, e na mão dele tinha como se fosse um pedaço de... Sim, não era um papel, era alguma coisa. E aí, quando ele estava com a mão fechada, quando ele abriu a mão, aquilo se transformou. Tá? Como se fosse um papel amassado, e ele abriu e desamassou. Aí eu perguntei, né? Como eu disse para ti, eu sou muito curiosa. Aí eu, em pensamento, perguntei para ele, né? O que eu não tinha entendido o que era aquilo ali. E aí ele me disse que aquilo ali é um produto, não é um produto, é um... Como é que tu diz quando não é um produto? Um material? Um material que assim como ele se mutava, assim como ele estava amassado, ele desamassava. Assim como ele rasgava, ele se recuperava, ele disse para mim. Uma coisa que está me chamando a atenção é o seguinte, você está falando de que vai haver uma grande surpresa com esse avistamento. A pergunta é se eles têm esta responsabilidade com relação a nós, qual o objetivo deles fazerem esse avistamento para nós? É que assim, ó, nós não vamos ser invadidos. Vai ter um grande avistamento. E a gente tem que aceitar isso. Querer, entendeu? Mas por que nós devemos aceitar isso? Eles não podem fazer algo que a gente não permita, entendeu? Vai ter o avistamento, mas eles não vão aportar, eles não vão aterrissar. Vai ter o avistamento, vai ter a correria, vai ter o desespero, vai ter tudo aquilo ali. Isso foi me mostrado numa grande tela, como se fosse uma tela de televisão, entendeu? Mas para isso acontecer, eles, claro, como tem uma hierarquia, isso tem que ser permitido, né? Mas qual o objetivo deles se mostrarem para nós? Para nos auxiliar. E por que nós enxergarmos a existência deles, isso em si significa um auxílio para nós? Porque a gente vai necessitar desse auxílio. Que tipo de auxílio? Se eu te disser que eles são seres espirituais, tu acredita? Eu aceito tudo que você disser. Eles são seres espirituais. O que significa ser um ser espiritual? Que ele não tem um corpo físico? Ou significa algo além disso? Que eles não têm um corpo físico. Que eles estão anos-luz na nossa frente. Seja em tecnologia, seja em amor. Mas eles conseguem se materializar na nossa dimensão quando desejam? Sim. Eu volto à pergunta, me desculpe se eu estou repetindo a pergunta, mas é que eu estou querendo, o que eu estou querendo saber, imagino que todo mundo vai querer saber. Por que nós enxergarmos essas naves em si significa que nós vamos receber um auxílio? Eu queria saber se eles vão nos auxiliar diretamente em alguma situação ou se só nós avistarmos a existência deles vai fazer com que a nossa cabeça mude. É que a nossa cabeça tem que mudar antes do avistamento, né?
Antes do avistamento, a gente já tem que ter mudado, entendeu? As nossas atitudes, entendeu? Então, se nós precisamos mudar para que isso aconteça, qual a mudança que esse acontecimento vai gerar? É que assim, ó, nós temos que vibrar, Carlos. A gente tem que melhorar a nossa vibração. Você só vê ele se você olha para o céu. Quando você olha para o céu e avista, muitas vezes você nega o que você vê, né? Sim, mas a sensação que eu tenho a sensação de que tem alguma coisa ainda para ser dita, no sentido, ok, eu olhei para o céu e vi uma grande nave. Qual o objetivo que eles têm de fazer com que eu veja? O primeiro objetivo parece ser que eu entenda que eles existam. Mas por que é importante eu entender que eles existam? Isso em si vai fazer com que eu mude a minha cabeça? Aí você falou, não, mas você precisa ter mudado antes. Então, qual a mudança extra que vai ter no momento em que eu os avisto? Ou eles vão nos ajudar objetivamente em função de alguma coisa que vai acontecer no planeta? Tu acha que vai ter catástrofe? Para mim não foi dito isso. Eu só estou perguntando. Tu me perguntou antes. Que vai ser esse grande avistamento, para não ter dúvidas, para não ter negação, entendeu? Para a gente passar de prova e expiação para regeneração. Eu entendi o que você falou, mas a sensação que eu tenho é que me falta ainda uma compreensão. Por que só o fato de eu olhar e entender que eles existem vai ajudar no sentido de mudar esse planeta da classe expiação para a classe regeneração? Como se a gente retornasse para o lar. E o lar pode ser aqui mesmo. Pode ser aqui mesmo. O meu lar não é aqui. A minha família cósmica não é daqui, entendeu? Você falou que eu perguntei de catástrofes e tudo mais. Na verdade, o que acontece é que às vezes eu repito coisas que são ditas em algumas entrevistas e eu coloco para ver se tem ressonância ou não com essa pessoa. Mas então eu aproveito e pergunto, porque isso é diferente do que eu escutei em algumas outras pessoas. E então ficam as informações para cada um tirar suas próprias conclusões. Você sente que tem esse avistamento e que não existem catástrofes vindo. Esse avistamento, ele em si significa uma transformação da humanidade ao saber da existência deles. Ao confirmar, né? Não vai ter dúvida. E de uma certa forma, a existência deles é um pouco a nossa própria existência. Isso. Como se nós fôssemos primos distantes. E como é que você nos coloca com relação àqueles dois anjos, a voz que está atrás, também como primos distantes? Uma grande família. Mas você vê tudo interligado. Todas as dimensões interligadas. Todas. E você vê alguma coisa acima de tudo? Acima de tudo está o grande Criador. Você sente a existência disso? Eu sei. Você não sente, você sabe. Sim. Quando você fala em naves que você estava lá, você estava em corpo astral, você falou. Em projeção astral. Em projeção astral. E já estive que não estava em projeção, que não estava dormindo, sentada em casa, no sofá, mentalmente, escutei um sinal e fui até eles. Quando nós conversamos pela primeira vez, você me fez uma pergunta que me chamou a atenção. Do nada você falou, você já notou que os relatos estão ficando mais densos? De onde surge essa sua percepção disso? Ou você falou isso para que eu entendesse alguma outra coisa? Não, isso foi me falado para te falar. Para te observar. Para que eu observe isso. Assim como o meu, vão chegar outros, né? E aí cada um tire suas conclusões, entendeu? Eu não sou a dona da verdade, eu não tenho a síndrome do contatado, que se eu sou especial,
Eu não tenho superpoderes, não. Eles falaram para você me falar. E qual o objetivo de eu escutar isso? Eu entender que eles estão observando? Sim, naquele momento que eu falei isso para ti, naquela nossa conversa, isso foi aqui, entendeu? Isso foi mentalmente. Tipo, fale para ele isso. E são pessoas de várias origens? Várias. Estelares? Estelares. Como se cada origem tivesse uma função diferente? Sim. É impressão minha ou existe alguma importância especial no planeta Terra para nós mexermos com tantas origens diferentes? Planeta Terra, Carlos, foi um projeto. Esse projeto se chama Projeto Terra. E esse grande comando, eu não vou te dizer o nome porque já está banalizado, entendeu? Mas existe um grande comando acima de nós, deles, entendeu? É como se nós fôssemos parentes distantes. Estamos todos interligados, somos todos um faz parte do outro, como uma grande corrente. E você pode falar mais alguma coisa sobre o que é esse Projeto Terra? Esse Projeto Terra foi um projeto criado, assim como existe as galáxias, os planetas, esse projeto foi criado por misericórdia divina para nós, humanos, seres, melhorar nossas reencarnações, passar por um grande evento no qual a gente tem que ter muita misericórdia dos nossos irmãos. Tem coisas que eu falo e que eu sinto diferente e que eu me emociono, entendeu? Por que que nós, contatados, estamos no planeta para auxiliar? Na hora H? O que você diz é como se o avistamento fosse gerar um desespero. E você não vê nenhum problema no planeta em si de catástrofe nenhuma. Vai gerar o desespero nas pessoas que são negacionistas, nas pessoas que vibram negativo, como se fosse uma grande limpeza, entendeu? Se eu te disser assim que pessoas vão automaticamente sumir por sua baixa vibração, tu vai entender? Você diz simplesmente desaparecer mesmo. Desaparecer. Porque foram levadas em sua essência para outro lugar? Para outro lugar. Mais avançados, mais primitivos. Você falou das consequências desse avistamento. Eu pergunto a você, de que forma isso vai levar a uma grande transformação do que nós temos aqui como planeta? Como que você vê que isso vai se dar ou como que você foi informada que isso vai se dar? O que foi me informado, o que foi me passado, o que foi me mostrado, claramente, é que as pessoas que foram contatadas, as pessoas que estão aqui para auxiliar, no momento exato vão ser contatadas, porque muitos dos nossos irmãos que aqui estão hoje em plano físico não vão suportar. Tem pessoas que vão entrar em negação, tem pessoas que vão ficar com medo, assim como tem pessoas que simplesmente vão desaparecer. Porque o que foi me dito é que vai ser num dia claro e não vai ter como negar mais, né? Não vai ter dúvida. E o alcance e a dimensão dessa transformação? Quão grande? Isso envolve a população do planeta inteiro? De que forma isso é? Do planeta inteiro. Por exemplo, Carlos, assim, eu não querendo falar nesse assunto, mas dando um exemplo bem claro que foi me dito,
Não vai ter mais a divisão das religiões. Não vai existir mais o dinheiro. Não vai ter mais a doença. Entendeu? Eliane, você disse muitas coisas importantes. Mas eu ainda assim vou pedir para você fechar a nossa entrevista, pensando alguma coisa que você considere essencial para nós termos no nosso pensamento a partir de agora. O que eu posso dizer é para cada pessoa que está me assistindo, para cada cantinho que chegar esse vídeo, para os meus irmãos, para as pessoas não entrarem em desespero, para as pessoas não temerem nesse auxílio, para as pessoas não terem dúvida do grande amor desses nossos irmãos por nós todos. Eu só tenho a agradecer. Eu não sou melhor, eu não tenho superpoderes. Eu sou uma pessoa comum, uma mãe, uma esposa, uma pessoa que passou por um processo, um renascimento. Abrir nossas gavetas internas não é fácil. De alguma maneira eu estou me expondo aqui, mas eu tenho a certeza de que meus irmãos estão me auxiliando nesse momento, estão comigo, e o que eu desejo a todos é que encarem isso com amor. Porque nós somos uma grande corrente, interligados, uma grande família, e nós vamos passar por tudo isso juntos. Aconteça o que acontecer, tenha certeza que Deus quer sempre o melhor para nós. E os nossos irmãos de outros planetas, sejam eles qual o nome que foi dado, eles virão para nos auxiliar. E eles só virão para nos auxiliar se assim for permitido, pelo grande comando. E a gente tem que aceitar essa ajuda. E nós somos merecedores dele. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?